Pessoal, quero compartilhar com vocês aqui algumas anotações que eu fiz sobre notícias, né, sobre a guerra Ucrânia e Rússia. Inclusive uma curiosidade que não está aqui, que eu acabei de ver, super recente. A Netflix cancelou suas atividades na Ucrânia. Vocês sabem que eu sempre estou reclamando aqui que a Netflix, o mundo, né, a grande mídia mundial, os donos do mundo lá, eles passam panão pro Zelensky, né, que está lá forçando, né, o Zelensky é o futuro Nobel da Paz. Mas ele proibiu os homens de 18 a 60 anos a saírem do país para forçar eles a lutar a guerra. E tem um monte de gente que passa pano, né? Isso é normal, isso é normal. Queria ver se fosse aqui no Brasil, se você ia estar defendendo esses caras. Pode até ser que outros fizeram isso. Você vai dizer, ah, todos os países fazem isso. Pode até ser. Mas se fosse no seu país, você ia estar puto. Se fosse você sendo obrigado a morrer numa guerra que você, ó, tá nem aí, não quer nem saber, nem sabe direito por quê. E sendo obrigado a morrer, perdendo sua família. Eu queria ver se você ia estar. Ah, não. É assim mesmo. É assim mesmo. Ah, vai se fuder, mano. É muita hipocrisia. Dá vontade de dar um tapa na cara. Então, o futuro Nobel da Paz, né? Se chegar os extraterrestres hoje na Europa e falar pra eles, me leve ao seu líder, eles vão levar pro Zelensky. Enfim, agora a Netflix, que encerrou todas as suas atividades na Rússia, liberou o documentário, o filme, sei lá que merda, do Zelensky. Não é curioso? Então, assim, chega da raiva, né? Mas eu já fiz vídeo sobre isso aí, a histeria. É. Como é que é? Hegemonia, narrativas hegemônicas, eu falo um pouco sobre isso. É, a névoa da guerra, né? Sob a névoa da guerra, mais de uma hora falando sobre esse assunto. E agora eu fiz anotações aqui, faz alguns dias já, pode ser que tá um pouquinho atrasado, tá? Até acho que vou soltar esse aqui primeiro, tá bom? Gravei vários outros vídeos aqui, mas vou soltar esse primeiro, porque senão vai atrasar muito, vai perder o time, são notícias, né? E para poder também gravar outro, escrever outro. E quero dizer também que não tô fazendo ao vivo, tô fazendo offline. Vou dar um tempinho no ao vivo, tá? Para vocês visitarem mais o nosso site. Tava dando muita gente nas lives da Twitch, então eu tô dando um tempo para vocês irem no site, visitar o nosso site, cristolucer.com.br. E também, quem sentir falta da live, quiser trocar uma ideia comigo, vem pro meu canal de games. Procura meu nome aí, Rogério Souza, você vai achar. Será que tá saindo cachorro aqui no microfone, mano? Acho que acabou já. Então é o seguinte, vamos falar da histeria de guerra, né? Faz tanto dia que eu escrevi isso aqui que eu nem lembro direito. Ah tá, isso aqui eu já falei na live só para membros, né? Já tem um trechinho aí no canal, que eu tava conversando com o Bob sobre o assunto. E eu ouvi o Reinaldo Azevedo falando isso, né? Com pesar, assim. O Reinaldo Azevedo, ele tá se frustrando, né? Ele tá vendo a realidade lógica, que ele é um cara muito lógico, né? Ele tá vendo a realidade lógica se dissolver, né? O mundo tá ficando esquizofrênico. Estão chamando ele de louco, sendo que ele é um dos únicos que ainda tem um pouco de sensatez ali, né? Então ele diz assim que a guerra ainda vai durar. Infelizmente, isso será terrível. Que para não ocorrer guerra, é necessário que as pessoas não queiram guerra. E as pessoas de fato querem. E aí acontece o seguinte: tem um vídeo que está circulando por aí, tá? Faz dias já que eu vi esse vídeo, mas é o Biden falando numa conferência para as pessoas sobre a situação lá com a OTAN, né, e a Rússia. E ele diz assim que se eles revidarem, né, se eles derem ajuda militar para a Ucrânia, vai ser a terceira guerra mundial. Mas ele fala isso, cara, ele abaixa no microfone assim, ó, e passa o olho assim na plateia, sabe? Ainda eu retuitei um tweet de alguém que escreveu assim: esse velho fala da terceira guerra mundial como se estivesse contando historinha pra criança. E a cara dele é essa, tentando assustar as criancinhas, entendeu? Falando assim com a boca cheia, sabe? Então assim, ele tá feliz. Todo presidente norte-americano tem uma guerra pra chamar de sua, né? Inclusive, acho que eu anotei aqui. É, eu não sei se eu anotei, mano, deveria. Mas aqui, eu anotei, ó. Cada presidente norte-americano tem uma guerra para chamar de sua. O Johnson teve a guerra do Vietnã. O Kennedy, a Guerra Fria. E o Truman, o fim da Segunda Guerra. E o Roosevelt, o auge da Segunda Guerra. Né? O Bush teve as guerras no Iraque. Tá? E o Obama capturou Saddam Hussein. Né? E o Trump lutou contra a pandemia. Então todo presidente norte-americano tem essa sanha de ter uma guerra para chamar de sua. E o Biden tá se achando porque ele tem a terceira guerra mundial na mão dele. Então é uma bizarrice. Então sim, é muito provável que a guerra continue, seja mais longa e seja terrível, porque as pessoas querem uma guerra. E eu tava vendo um vídeo, mano. Eu não vou achar aqui, mano. Dificilmente eu vou lembrar de pôr no site, tá? Mas procurem aí. Eu mandei até pro Bob esse vídeo. Um cara fazendo uma pesquisa na Rússia.
o que que as pessoas achavam, se a Rússia deveria ou não mandar uma bomba nuclear para os Estados Unidos. E as pessoas falando que sim, sim, mete bomba nesses otários. Então, mano, o bagulho é sinistro demais, mano. A gente tá vivendo um tempo sinistro. Aí o Reinaldo fala: infelizmente, numa guerra acabam morrendo muitas pessoas que não queriam guerra. Tinha outra coisa que eu queria falar, mano. Ah, tá. Que aí o que acontece? Os Estados Unidos, ao mesmo tempo que eles falam: não, nós não vamos nos envolver. Porque se nós nos envolvermos, vai ser a terceira guerra mundial. Oh! Só que ao mesmo tempo que eles falam isso, eles estão mandando arma para os países vizinhos lá, que são membros da OTAN. Eles estão se posicionando. Então, mano, a primeira que morre na guerra é a verdade, infelizmente, né? Infelizmente morre muita gente que não quer guerra. Será que eu estou ficando louco de pensar assim? De evitar a guerra? Isso é o Renato Azevedo perguntando. Inocentes morrem enquanto psicopatas e falsos heróis vão triunfando na sua saga homicida. Isso o Reinaldo disse. Aí eu acrescentei. E genocida, às vezes, né? Se os ETs baixassem na Europa e pedissem para ser levados ao seu líder, os europeus apontariam Zelensky. Acabei de falar isso. Que proibiu os... Não, essa parte eu já contei, né? Talvez o futuro Nobel da Paz. Essa parte eu já falei. O jornalista vê a civilização desmoronar. Esse é o Renato Azevedo. Primeiro bloco do jornal dedicado ao Brasil. Aí ele começa a falar do Brasil, né? Isso foi uma edição lá do É da Coisa, tá? Faz dia já, semana passada. O primeiro bloco ele dedicou. Ele fala: primeiro bloco eu vou dedicar ao Brasil, porque acredite, o Brasil existe. Porque é verdade, as pessoas falam tanto da guerra e quase esquecem do Brasil. Né? Mesmo que pareça uma invenção de lunáticos, o Brasil existe. Ele fala sobre as eleições, se ameaça Bolsonaro, eu pulei também, tá? Já eu saí do Renato Azevedo aqui, passei pro Fernando Urit, fui ver a análise do Fernando Urit, que eu acompanho bastante também. E, não tão assiduamente quanto o Reinaldo, porque ele é muita economia, muito economiquez, eu fico meio perdido, tá? Mas eu acompanho até bastante. Vamos ver o que o Fernando Urit disse aqui. Ó, hoje é dia 16, mano, e eu escrevi isso aqui dia 11, então faz dias já, tá? Tô atrasado aqui. Estica-se a corda, apertando o nó da guerra. Rússia declara que não resgatará o astronauta americano em órbita russa. Isso aqui aconteceu na Guerra Fria, tá? O o astronauta ficou preso em órbita porque a União Soviética lá com a Guerra Fria e tal não queria descer o astronauta. Tá? Agora aconteceu isso de novo, tá? O astronauta americano tá em órbita lá na Rússia e eles não querem descer o cara por causa dessa tensão de guerra, tá? A Rússia anuncia o fim da comercialização de matérias-primas, mas tem um detalhe que o Reinaldo aponta também, que a Rússia comercializa urânio com os Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos depende muito do urânio da Rússia por causa da energia nuclear deles. Tá escrito aqui, ó. Os Estados Unidos ainda importam o urânio russo e uma quebra na negociação irá causar um déficit medonho na energia nuclear norte-americana. Então, assim, apesar de tá essas tensões comerciais, ainda tá rolando. Até o Reinaldo Azevedo fala: só se eu acabava com o urânio também. Entendeu? Se é pra acabar, acaba com tudo. É curioso, né? Parece até que é um joguinho, né? Por que não acaba com tudo? Já não é sanção, não é pra sancionar, não é pra censurar. Então, corta o urânio dos caras. Aí o Biden anuncia a revogação das relações normais comerciais com a Rússia. Escalada de conflito. O conflito começa a escalar. A política externa americana não foi conciliatória, fomentou a guerra, hostil e antagonista. Cara, eu escrevi isso aqui antes de conversar com o Bob. Por isso que saiu bastante coisa desse documento aqui na live para membros, tá? Já tem um trecho aqui no corte, já foi publicado hoje, acho. Biden culpa Putin pela inflação americana. Olha que bizarríssimo, isso é bizarro, né? Ah, tá, daí eu lembrei. Tem aqui vídeo, mas eu vou apagar porque no site não vai ter o vídeo. Mas eu já comentei isso aqui, vou comentar de novo. Tem um vídeo circulando por aí, eu assisti no canal do Fernando Uris, tá? Tem um trechinho lá, eu assisti lá um vídeo dele. E tem o trechinho do Putin falando sobre as sanções americanas. E quando ele fala do dólar, alguém pergunta a ele: você não acha que a gente está se afastando do dólar? Né? Nós, a Rússia, estamos nos afastando do dólar? E ele fala: não, não é isso. É o dólar que está se afastando de nós. E aí todo mundo ri. Todo mundo ri na plateia. E ele ri junto. Ou seja, o Putin não está desprevenido. Ele já sabia que ia ter sanções, cara. Ele esperava por isso. Até tem um meme na internet muito engraçado, que tem muita verdade nisso, que agora saiu o site pornô, saiu o McDonald's, saiu um monte de coisa lá da Rússia. E aí tem uns caras lá, umas autoridades políticas da Rússia, oligarcas, que eles estão felizes, cara. Fala, agora o russo vai ter saúde. Tá entendendo? Finalmente essas porcarias foram embora. Tá entendendo? Então tá
ponto meio estranho, assim. A Rússia não foi pega desprevenida, tá? Apesar que sim, as sanções pesaram. Mas eles já esperavam. Não foram pegos de surpresa, não. Isso é curioso se pensar, né? É que nós não ficamos sabendo nada da Rússia, né? Eles só falam do Zelensky. Da Rússia ninguém nem sabe direito e nem fala. Os Estados Unidos não vai interferir militarmente. Cancelaram a entrega de caças americanos para a Polônia, mas seguem estimulando a resistência da Ucrânia. Então, isso aqui eu escrevi dia 11, mano. Hoje é dia 16. Isso aqui já pode ter mudado, tá ligado? Porque, mano, o bagulho tá muito louco. Já pode ter mandado os caças pra lá, não dá pra saber. Outro dia eu vi uma notícia que tinha mandado armas lá pra não sei que lugar lá. Aí os Estados Unidos, ao mesmo tempo que fala que não vai interferir, fica estimulando que a Ucrânia resiste, né? Eles porque, por exemplo, Israel foi lá e falou pra se render, né? Até eu fui contar isso pro Bob, ele falou, você tá sendo inocente. Eles querem que a Ucrânia se renda pra Palestina também se render. Vai ficar mais fácil, né? Mas os Estados Unidos ficam estimulando a resistência da Polônia. Ele não tá tendo uma política conciliatória. Ele tá estimulando a guerra, né? Os Estados Unidos e a OTAN. Eles colocam Putin como destruidor e tentam diminuir Putin com a máquina de guerra mundial. Vamos dizer assim, a máquina de propaganda, né? Vamos dizer assim. A verdadeira guerra está acontecendo. Porque assim, os Estados Unidos, apesar de estar tá meio baqueado, assim, né? Politicamente, vamos dizer, até militarmente, mas eles têm uma máquina de propaganda muito grande, né? E eles estão fazendo um estrago na Rússia com a máquina de propaganda. E parece que estão tentando ir pra cima da China também. Isso é que é o mais bizarro, mano. O Reinaldo, tava vendo hoje o Reinaldo Azevedo falar disso. Mas infelizmente eu não pude prestar tanta atenção para poder escrever e tal. Eu tava em outro momento ali, meio ocupado, acabei que passou meio batido. Mas parece que agora tá crescendo um pouco as tensões com relação à China, tá? Tá se considerando sanções. Lembrei. Acontece o seguinte, que teve um lockdown por causa de coronavírus na China, numa cidade enorme lá, com milhões de habitantes, e afetou a economia do mundo inteiro. As bolsas caíram lá, abalou a economia do mundo inteiro por causa de um lockdown na China. Aí o jornalista traz a reflexão. Imagina sanções contra a China. Vai ser o fim do mundo, tá entendendo? Não é um caso nem de se pensar. E então, os líderes da OTAN lá, os palhaços lá, estão considerando, né? Porque a China é meio neutra, mas mais pro lado da Rússia, né? Aí tem a questão dos laboratórios de armas químicas na Ucrânia, né? Que estariam sendo usados como pretexto russo, da mesma forma que Estados Unidos usaram as falsas armas nucleares no Iraque. Avanços de tropas russas pela Ucrânia teriam encontrado os laboratórios de armas químicas em parceria com os Estados Unidos. Essa história eu já contei lá com o Bob lá na live, no videozinho, né? No trecho. A Rússia afirma ter a documentação que comprova a experiência de animais em animais de patógenos como cólera e o coronavírus. O crime de guerra passível de retaliação. Estados Unidos alegou que Saddam Hussein, escrevi Sandman aqui, Saddam Hussein tinha usado armas químicas e biológicas. Então, essa é a história que eu já contei lá com o Bob, né? Os Estados Unidos criaram, conseguiram até um documento lá, uma liberação. A ONU reprovou, né? Que eles queriam invadir lá o Iraque com pretexto de armas de destruição em massa. No fim não encontraram nada, né? E foram contra todas as leis, né? Então, enfim, essa história eu já contei no outro vídeo lá com o Bob. Cada presidente norte-americano tem uma guerra para chamar de sua, já contei essa história, falei exatamente qual guerra que cada um lutou, né? O Bush teve o Iraque e os terroristas do World Trade Center, né? E o Trump contra a pandemia, né? Beleza? Aí o Biden, no discurso, enche a boca para dizer: não se enganem, isso é a terceira guerra mundial. Já contei essa história, muito bizarro. Enquanto olhava onde tá. O mundo anseia pela guerra. O método norte-americano de fazer política é conservador nesse sentido. Eles creem na força pela guerra. Mostrar força para se tornar forte. É como um super-herói de Hollywood. Sem um vilão, começa a se corromper e criar o próprio mal, a pretexto de combatê-lo. Tá acabando já, será? Tomara, tô cansado. Estica-se a cor. Ué, mano. Essa parte eu já passei, tá repetindo aqui. Acho que acabou, né? Tá repetindo. Acabou. Essa última parte aqui é mais interessante, né? Vou até ler de novo, que é bem interessante. Os Estados Unidos, né, eles são como um herói de Hollywood. Se ele não tem um vilão, ele começa a se corromper, né?
e criar, né? Ele começa a criar igual o The Boys, igualzinho o The Boys, Capitão Pátria. Ele cria o vilão só pra poder lutar contra, e, né? Faz um estrago, morre um monte de gente inocente só pra mostrar que ele é o herói. É os Estados Unidos igualzinho, com a OTAN. Tá? Então é isso, gente. Já encerramos. Trocamos uma ideia aqui sobre as notícias, sobre a guerra. Futuramente eu volto aí com novos boletins, novos comentários. Né? Por hoje eu vou encerrar os trabalhos, tá? E fiquem com Deus aí, luz pra nós.